aí, meus bidos invencíveis, e aí, meus bidos atômicos. Bom, galera, eu acredito que vocês também ficaram sabendo que saiu um episódio bônus, um episódio extra que conta a história da personagem Eve Atômica, a origem dessa personagem dentro do universo da série Invencível. Foi basicamente um presentinho aí de boas-vindas, de um belo retorno para este universo, já que a segunda temporada foi confirmada para esse ano, que vai sair em 3 de novembro, mas a gente vai ter que aguardar mais uns meses, não é mesmo? Então até lá, a gente tem aqui um episódio a mais, um gancho de uma das melhores personagens da série Invencível para nos proporcionar algum tipo de prazer de retornar a este universo. Então eu estou muito ansioso para ver este episódio, reagir aqui com vocês e depois eu comento o que eu achei dele. Será que é um ótimo episódio ou será que é mais um episódio aí da série Invencível? Bora lá, que eu estou bem ansioso. A Liga da Justiça. A situação não precisa ficar mais feia do que está! O Asa Negra não vem! Aí está se recuperando da luta com o crocodilo! Crocodilo. Dá pra ajudar? Vai sonhando! Ele não gosta de... O cobra velhinho tentando respirar. É o abutre pro Homem-Aranha. O grande. Bem na hora! Uniforme novo? Sou branco, não chama a atenção. O reserva aí mesmo. Disse que não era icônico. Parece que agora tá na moda andar por aí com uma letra no peito. Isso é uma letra? Você não fez nada de errado, Polly. Eu devia ter pensado em outra coisa. Tenho que te levar pro hospital. Caraca, achei que a Ivy ia matar ela. Eu não vou sobreviver, não é? Eu tô sentindo isso. É, porque ela tem os poderes, aí... Cuida do meu bebê. Perigo. O bebê é um super-humano. Deu pra perceber. Essa luz no olho dela aqui. Senhor. Vocês precisam estar prontos para... Pô, eles devem ter, tipo, injetado alguma coisa na mulher, né? Tipo, tanto que pudesse ser o esperma com, né, um soro. Tipo o Capitão Pátria. Não, o Capitão Pátria não. A galera de The Boys, a galera que tem poderes em The Boys. Acho que seria isso. Ah, não, se bem que The Boys eles ganham antes. Nossa, vixe, mas vocês entenderam, né? Senhor e senhora Wilkins. Achamos que ela tivesse partido, mas ela voltou para nós. O quê? Ela voltou. Muito obrigada mesmo. Oh, Primeiro. perfeita, simplesmente perfeita. Nossa, Samantha e Eve Wilkins. É, safado! Ah, que legal! Primeiro eu tinha pensado que a série podia ter brincado com a gente. Tipo, focou em um casal que não tinha nada a ver e aí tinha o casal verdadeiro. Mas não. Eles, né, tipo assim, ele quis proteger a garota, então ele deu ela pra uma família que tinha perdido um bebê. E é ruim, ainda, combina com a mãe, tipo, pô. É um Superman da vida dela. A subcamada de valência 6S do Mercúrio tem 2 elétrons. Elétrons... Que absurdo, velho. O que mais você sabe? Pô, Invencível vai casar com uma mina super gênio, mano. Porque assim, ele tem que ficar com ela, né? Óbvio. Sua filha é simplesmente genial. Não, é sério. Olha isso. Eles pensando que ele tá maluco. Bicarbonato de sódio. Ela memorizou todas essas moléculas. Ela enxerga elas com a mente. Filho, mostra. Você falando assim parece maluco. Acho muito maneiro. O vizinho ligou semana passada porque ela passou 1 hora encarando uma árvore. Talvez ela não seja estranha, mas apenas inteligente. Cara. Você está falando dela? Se chama aquela escola para esquisitos. Instituto Xavier. Academia Franklin. Ter sua forma. Ele mal consegue manter a carne nos ossos. Tadinho, mano. Do médico, astronauta ou sei lá o quê. E o que você quer? Assim, médicos fazem diferença, pelo menos. Bando de estranhos? Você acha? Você parece com um deles.
Ah, do átomo, né? Ai, meu Deus. Ai, muda de volta, muda de volta, muda de volta. Isso nunca aconteceu comigo. Já aconteceu com você, esse lance do prato? Você colocar na porta e você pega a hora que você quiser? Nunca aconteceu. Eu tive que abrir a porta na hora e pegar. Pô, que absurdo, imagina. Você pegar um pão com presunto e queijo e transformar num McLanche feliz. Mas eu que escolho o que vai ser. Eu tinha esquecido dos poderes dela, tá? Só avisando. Como você fez isso? Olha! É a presidente Val. Amiga, eu tô falando sério. Eu consigo até criar coisas. O quê? Tipo, criar coisas do nada. Não é, ouviu? Dá muito medo. Ah, qual é? Não é, eu ia ficar com medo. Eu ia ficar com medo. É sua cor favorita? Era, com esse vestido não é mais. Ah, não seja boba, é um vestido. Parece que ela vai numa fantasia. Numa festa fantasia. Parece roupa de garçonete. Quero que você vire um cachorrinho. Pô, mas é absurdo. Quero que apareça um cachorrinho na minha frente. Tarado. O cara parece um mendigo, né? Aí complica. Mas é interessante isso daí pra já deixar claro que ela não mexe com os seres vivos, né? Porque eu lembro que quando ela foi lutar contra o Omni-Man, eu pensei, nossa, já era, ela vai derrotar o Omni-Man assim, ó. Vai mudar as moléculas dele, tá ligado? Por que a gente vai roubar cachorro? Por quê? Ninguém tá nem aí pros cachorros e o laboratório paga Na sua bem opinião. por eles. Por um segundo eu achei que poderia ser os cachorros aqui do vizinho. Cara, acho que é uma menina super poderosa. Total. Calem a boca, vocês dois. Olha, eu conheço a história da sementinha, tá? Foram os meus pais nojentos que me fizeram. Adam e Betsy Will sementinha. não são seus pais de verdade. Você tem que ir. Não é seguro aqui. Não use seus poderes. Vá! Ué, ela podia usar os poderes pra derrotar. Vai, sai da minha frente, pentelha. Eu saio, depois que devolver isso aí. E se sentar direitinho pra esperar a polícia chegar. Eu literalmente fui. Brava. Samantha, Pô, mendigo. Como Sacanagem. é que você assim do nada? tive tempo para me preparar. Você não me escutou. Não, a capa é fofa. O nome é incrível. Queria poder dizer o mesmo das suas atitudes. Ela era uma colega de valor que se ofereceu para engravidar para o procedimento experimental. O líquido amniótico dela pesado. induzimos mudanças mutacionais controladas. E você vivesse, não crescesse num laboratório sozinha. Recuem e... cerque o perímetro, ou alguma coisa assim. O quê? Cai fora daqui! Pô, imagina o policial, é tipo... Mano, tu és menor de uma criança? Você acha que você é quem? Vamos recuar e cercar o perímetro! Ótima ideia. Glória a Deus. Mas acho que agora ela vai ter noção dos poderes dela, né? Cada tentativa com menos sucesso que a anterior, mas somos uma grande família feliz. Tá bom. Caraca, esperta, mano. Pegou o escuro e transformou numa coisa elétrica.
Pô, a gente tinha dado certo. Ia falar, caraca, a menina é muito overpower, mano. Tu viu o símbolo dela? Da hora essa roupa. Me lembra algo tipo Robot Man. Você é perfeita, mas com limites. Eu não estava lá para fazer o mesmo por eles. Ou seja, eles são mais poderosos que ela, porque eles são ilimitados mentalmente. Porém, eles estão toda hora assim, ó, caindo parte do corpo. Olha pra mim! Eu queria que as coisas fossem diferentes pra nós. Depois de tentar matar ela, né? Eles se mataram tentando me machucar. Podiam ter batido um papo e pedido ajuda dela, né? Não. De onde se escondeu? Eu disse que as algemas não foram testadas na prática. Muito bem. Tome outra decisão impensada. Ah, ela altera sua arma. Me dizer o quanto ele é valioso, babaca. Sua querida mamãe. Meu Deus. Ela está viva. Tecnicamente, não conseguimos salvá-la a tempo de evitar grandes lesões cerebrais. Mas, bom, nós dois sabemos que ela só tem uma utilidade. Droga! Isso foi só um acidente. Você assassinou Deus. toda a minha família. Fica calma. Você assassinou toda a minha família! Eu vejo tudo agora. Cada uma das moléculas em torno de nós. Eu posso tocar, eu posso sentir, controlar elas. Posso reajustar vocês e criar pessoas diferentes dos monstros que vocês são. Mataram pessoas que eu nem sabia que eu amava. Eu sou Samantha Reeve. E desafio vocês a tentarem se lembrar de quem eu sou. Onde eu tô? Ai, não. E onde você esteve? Adam, espera. Não tenta defender ela. Ela se atrasou pro Que próprio aniversário. bosta. Não podia ter ligado. Comeu meu bolo? Como você ousa? Não é sacanagem? Bateu uma fome, pô. Ir? Pra onde? Ai. A única que eu tenho. Ah, não, mano, mas que isso? Eles criaram você, velho. Pai, olha, eu vou ser o homem fita adesiva. Mesmo que eu não ganhe poderes, eu posso prender as pessoas. Eu acho que não vai dar tão certo quanto você imagina, filho. Não pergunta pra mim, você que é o super-herói alienígena. Mesmo que ele não tenha, vamos amá-lo do mesmo jeito. Tatiana Maslany. Queen Lizard. Ah, não sabia que era ela. War. Mulher Guerra, que é aquela... Ah, não, então eu confundi. Ué, quem é aquela outra, então? Não, mulher... Ué. War Woman. Mulher Guerra, certo?
Lauren Cohan, que é a Meg do The Walking Dead, é a Marta do Batman vs Superman, não é? Ué. Mas aí Queen Lizard, Tatiana Maslany, Rainha Lagarta, é dos vilões, né? Nem lembro desse vilão que apareceu. Vixe, tá bom. Cara, que ótimo primeiro episódio. É que assim, eu acho que não vai ter uma continuação, né, pra eu falar primeiro. É que ele tá aqui, tipo, episódio 1, temporada 202, tipo, tá meio estranho isso. Mas enfim, parece que ele ele tá conectado à segunda temporada, mas ele é um episódio bônus, ele é um episódio extra, né? É que é estranho pensando dessa forma, desse modo, porque normalmente a gente tem um episódio extra que sai após a temporada acabar, né? Tipo Sandman. Sandman saiu a primeira temporada toda, depois saiu, tipo, 2 episódios depois de algumas semanas, de um mês, talvez. Então, enfim, é estranho você ter o episódio antes da temporada como um todo. Eu sinto que vai agregar, principalmente em relação à história da Eve, então quando a gente tiver algum momento dela contando sobre a história dela, quando talvez algum personagem aparecer, tipo aquele cara que criou ela e esqueceu dela, talvez isso tenha repercussões, ou o fato desse poder dela que a gente não sabia que ela tinha, né, desse poder grandioso que emana muita força dela, que a gente não viu ela utilizar quando ela lutou contra o Omni-Man, e que talvez ganhe alguma relevância nessa segunda temporada, né, então só nesse aspecto dá pra ver a importância do episódio como um todo. Mas tirando isso, como episódio mesmo, ele é um ótimo episódio de apresentação de personagem, né? E eu acho que ele consegue ser até melhor do que a primeira temporada e o primeiro episódio do Invencível, que mostra a história do Mark Grayson, porque a história do Mark Grayson é uma história mais Peter Parker, é uma história mais comum de super-herói, entende? De herói que tem seus poderes, e querendo ou não, o Mark, ele não teve aquele problema, se eu não me engano, de responsabilidade, né? Tipo, ele ganha os poderes, aí ele fica muito feliz, aí ele ganha o uniforme e por aí vai, tipo, beleza. Agora ele vai aprender com o passar dos episódios. Mas ela já tem esse arco inteiro diferente pelo fato de que não são os pais dela. E diferente do lance aqui em que o Omni-Man queria que o Mark tivesse poderes, mas não conseguia isso, né, e tipo, não dependia dele também. Aqui ela tinha os poderes, mas ela não sabia como dominar. Quando ela domina, tinha um cara ali de olho o tempo todo desde que ela era criança, e aí ele fala pra ela não usar os poderes, ele quer que ela guarde esses poderes, ela não guarda, ela se torna uma heroína, só que nessa, isso leva as pessoas a descobrirem sobre ela entra numa guerra contra essas pessoas, e no final, tipo, morrer geral, e pô, maior consequência da vida dela, tá ligado? É tipo o tio Ben dela, só que ao quadrado, porque é o cara, é o tio dela, e aí ela descobre que a mãe dela tá viva, mas aí a mãe dela morre também, e aí todos ali são irmãos dela, tipo, meio que clone, né, aparentemente, eles puxaram sangue. Não. Tipo, utilizaram a mãe e foram saindo da mãe, aparentemente, né? Porque são irmãos dela de algum jeito, então, da mãe. Então, nossa, bizarro. Mas enfim, são irmãos dela, e aí todo mundo morre no final do episódio. Sem contar que eu gosto muito do episódio como todo no quesito de curiosidade, sabe? Dele trazer um começo que relembra o primeiro episódio, porque o primeiro episódio de Invencível tem aquela pegada de mostrar a Liga da Justiça desse universo, o Omni-Man sendo o cara que meio que ajuda eles, e depois você meio que mata todo mundo no final do primeiro episódio. E aqui você tem um Remember desse time, né? Dessa equipe que realmente agia numa época muito passada, e talvez até bem mais antiga, se você pensar, né? Já que o Mark era pequenininho nessa época também. O Mark, na real, não tinha talvez nem nascido, né? Porque a Eve não tinha nascido também. E enfim, aí você tem a Eve nascendo e aí toda essa coisa meio que de espionagem burocrática, sabe? De você, tipo assim, nossa, eu preciso proteger essa pessoa, ela não pode ficar comigo. E aí você dá pra uma família qualquer que nunca vai entender, nunca vai saber isso. E aí isso se torna um maior segredo do universo, você tem que ficar ali cuidando, olhando de longe e tudo mais, que é todo o papel do cientista, né? É interessante porque eu achei que o papel dele seria um pouquinho mais Dr. Emmett Brown, de Volta ao Futuro, sabe? O doutor mais pirado, que, tipo assim, ele deu essa ideia, mas ele ia morrer, ele ia acabar se metendo em alguma coisa. Não, ele é um doutor muito esperto, um doutor que fica de olho, ele quer impedir que as coisas deem ruim, ele gosta muito dela, ele se preocupa muito com ela. E, cara, é pesado demais a forma como eles colocam na realidade, tipo, não só os poderes dela, né, na forma que ela afeta e o quanto isso pode afetar as outras pessoas, mas também a história dela, né, tipo assim, ela querendo que a mãe dela fosse alguma garota, mulher importante, e a gente mesmo, quando começa o episódio, pô, parece que é uma mãe que provavelmente trabalha ali naquele local, né, faz parte de tudo aquilo, e não, mano, e ela pergunta, né, pô, a minha mãe era inteligente, ele fala, a sua mãe era inteligente, e tipo, mostra que a mãe dele era uma mendiga largada na rua, que ele deu um dinheiro e falou assim, então, a gente vai te dar um dinheiro e você faz esse experimento aqui, e ela topou o experimento, e pra eles era realmente uma arma, era algo pro governo, e imagina se eles têm na mão deles, do governo, uma garota que controla
controla o átomo, tá ligado? Que absurdo. E aí nessa, a mãe acaba falecendo, mas mostrando que, tipo assim, mano, é um bebê, é uma criança, é um ser humano, tá ligado? E aí nessa, o doutor, ele desmonta e salva ela. Então, enfim, toda essa desenvoltura é muito legal, mas eu acho muito interessante como é legal ver ela descobrindo os poderes, porque difere daquele lance que a gente vê normalmente no filme de super-herói, Peter Parker, Mark Grayson, que é a coisa mais positiva do mundo, que você descobre os poderes, você sai aproveitando, sai usando a seu favor os poderes como um todo, né? E normalmente, quando você vê isso nessas outras produções, quando eles usam os poderes a favor deles, é algo de produtivo pra eles. Então, por exemplo, o Peter ganha os poderes, ele abusa, ele zoa o Flash Thompson. E isso é legal pra ele, isso ajuda pra ele e não tem consequências em relação a isso, entende? Beleza que depois ele vai ajudar o bandido e o bandido vai morrer, né? E aí o bandido vai matar o tio Ben. E enfim, aí tem os seus problemas. Mas no geral, quando ganha esses superpoderes, é pra algo positivo. Então o Mark mesmo, na primeira temporada, durante os primeiros episódios, quando ele descobre os poderes, ele vai e enfrenta de vez o vilãozão da escola, né? O cara bate nele e ele nem se mexe. Então tem essa pegada. E aí aqui você vê que no momento que ela ganha os poderes e ela se diverte com eles, ela vai tentar mostrar pra amiga dela e ela assusta a amiga dela. E tipo assim, mano, naquela situação, até eu, pô, a mina cria um átomo que parece um laser e fica rodeando a cabeça da mina. Tá maluco? Você tá maluca? Eu ia ficar, tá louca? Isso daí atravessa minha cabeça e eu morro, tá ligado? E nessa ela perde uma amiga dela, então tipo, mano, ela já era uma menina sozinha. Ela fez uma única amizade, porque ela era estranha, mas ela conseguiu fazer uma amizade. Aí ela faz essa amizade porque ela descobre ser mais estranha do que ela já era, entende? Então isso em si é muito pesado e pertinente pra personagem como um todo, né? E aí quando você vem no futuro seguinte da personagem, ela tá sozinha, sem amiga, e aí ela foi pra uma escola especial, não se deu bem, ela foi demitida dessa escola, então ela tá tipo sozinha, e aí quando ela descobre os poderes, ela começa a agir com esses poderes, e no que ela começa a agir com os poderes, já dá errado no quesito de que encontra o cara, o cientista fala assim, mano, você não pode usar esses poderes, porque não vai ser benéfico pra você, tá ligado? Vão aparecer pessoas que vão ser ruins pra você, e isso tira ela disso, sabe? Mas ao mesmo tempo ela fala, não, eu vou agir, eu vou ser uma super heroína. E é interessante porque eu achava que o episódio ele ia passar toda a carreira até ela chegar na Eve de atualmente, mas não, eles param nessa Eve de tipo 14 anos, né? O que é muito interessante porque eu queria saber como ela virou a Eve da série do Invencível. Porque, querendo ou não, tem uma passagem de tempo aqui que tipo assim, como é que ela ficou com uma personalidade tão boa, tão carismática, tão otimista, por assim dizer, porque tudo que ela sofreu aqui por mim não só daria pra ser uma trama de super vilã, mas tipo assim, de uma garota mais fechada, pesada, uma anti-heroína talvez, entende? E ela vira aquela heroína que tipo, combina totalmente com o Mark como personagem, como super-herói, sabe? Ela entende os problemas dele, ele entende os problemas dela, eles se dão bem num geral, e ela é super pra cima, ela é super leve, ela tem o time dela, ela namora, tranquilona, faz tudo o que pode fazer, entende? E ela parece muito um clima mais alegre. Então, como que ela evoluiu a este momento de ser um clima mais alegre, entende? Era isso que eu queria ver, assim, de interessante, de como é que ela conseguiu ver tanta, tipo, luz e esperança no universo, sabe? Eu acredito que, obviamente, por conta dos pais dela e por conta dessa família que ela descobre que gostaria de ver esse bem pra ela como pessoa, como personagem. Mas ainda assim, você vê que ela, pô, deu uma problematizada ali com geral, entende? Porque ela muda o quadro dela de família pra uma família que ela, pô, conheceu há dias, sabe? E eu entendo a homenagem, mas assim, caraca, mano, o pai e a mãe dela, tipo assim, todo mundo tem problemas com os pais, mas pais normalmente são isso, eles amam, entende? Aqui eles cuidam, pô, os pais dela aqui são muito melhores que os pais do Mark, se você pensar pelo ponto paterno, pelo menos, tá ligado? E tipo assim, ela super se desfaz dele, beleza que no final ela abraça a mãe, e aí eu acredito que a partir disso ela foi tentando lidar com isso, foi tentando valorizar mais essa família e por aí vai, né? E aí eles vão se acertar e tudo mais, mas enfim, sabe, ainda assim eu acho que tinham camadas a mais a serem exploradas aí, e talvez eles façam um segundo episódio. De qualquer modo, esse episódio mostrou como a Eve é uma personagem interessantíssima pelo passado dela, pelas coisas que aconteceram com ela, e pelo que talvez o futuro reserve pra ela dentro da série do Invencível como um todo, entende? E ele termina de uma forma muito pesada, muito pra baixo. Nossa, eu tava num clima aqui quebrantado, com ela abraçando a mãe, tipo, você vê o episódio
acaba sem trilha sonora. Tipo, num clima muito pesado mesmo. Então por isso que eu fiquei, caraca, como é que ela virou saiu desse momento de vida pro que ela tá na série do Invencível, tá ligado? Mas aí eles vão e trazem uma cena pós-crédito ao estilo do primeiro episódio, porque no primeiro episódio tem a cena pós-crédito do Omni-Man matando todo mundo. Só que aqui é um gostinho pra dar uma alegria, né? Tipo assim, gente, tá muito pesado o clima, vamos dar um up. E aí eles trazem o nosso querido Mark, que eu não vou mentir, eu queria ver o Mark em algum momento durante esse episódio. O que será que a gente vai ver o Mark criança? Eu fiquei pensando nisso durante o episódio. E eu achei que ela ia esbarrar com ele na escola ou algo assim, mas enfim, não aconteceu. E aí eles deixam pro finalzinho mostrando ele criança, querendo ser super-herói, ganhar poderes. E ela ali com poderes toda ferrada da vida dela. Mas é aquele querendo poderes. E aí é legal porque traz uma leve camada a mais pro Mark e pro pai dele, né? Porque você vê que é aquilo que a gente discutiu durante a primeira temporada inteira do Invencível, que era tipo assim, mano, é o pai dele, como é que você tá, tipo, destruindo a cara do seu filho e não tá sentindo um remorso nisso, tá ligado? E aí ele, nossa, aquela cena do final da primeira temporada, o que você quer que eu seja? Eu só quero que você seja o meu pai. Nossa, aí ele chora e vai embora, meu Deus. Mas no final da primeira temporada de Invencível é absurdo. Mas enfim, e é legal ver essa camada aqui, sabe, dele apreciando o Mark como filho, mas ao mesmo tempo quando a mãe sai, ele tem um pique de raiva. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse pique de raiva, você vê que ele se reprime disso. Não só que ele se reprime, mas tipo assim, ele se culpa, ele se abomina, sabe? Ele se ataca por isso. Porque, tipo assim, ele fica triste do tipo assim, eu pelo menos senti isso, né? De que ele fica triste pelo fato de sentir isso pelo filho dele, de como se o filho dele devesse ser algo que talvez não precise ser, e tá tudo bem, sabe? O filho dele pode ser essa criança, não precisa acontecer nada com essa criança, sabe? E aí eu sinto que ele sente um pouco de remorso nesse sentimento tão maligno e vingativo dentro dele. Pelo menos foi isso que eu senti. Talvez você possa ter a outra interpretação de que ele simplesmente ficou triste porque, pô, que merda, meu filho não tem poderes. Ô decepção! Mas eu não sinto isso não, porque isso por mim vem na cara de estresse, de raiva dele. E aí o choro vem tipo de culpa por isso. Então, enfim, bem pesado, personagens muito complexos, e eu quero muito ver no que é que vai dar o futuro aqui de Omni-Man e Mark no futuro de Invencível, até porque ele vai voltar, mas ainda assim foi muito legal ver essa parte da história da Eve, tá? Deixando de lado a parte do Mark, foi bacana, gostosinho, foi pra fechar com chave de ouro mesmo, mas essa história da Eve e o passado dela foi muito interessante. O desenho como um todo continua a mesma coisa, a trilha sonora legal, né? Eles mantendo aquele lance de uma musiquinha da série, mais umas musiquinhas da vida real mais indie pra colocar na trama. E o desenho, né, bem desenhado. Eu gostava do desenho já da primeira temporada, então, da ilustração, então por mim, caguei. Mas enfim, eu achei bem legal o lance dos poderes dela no final. Eu espero que talvez a gente veja mais consequências disso, sabe? Do fato de que, pô, cara, ela apagou a memória dos caras, sabe? Ela realmente interviu. Eu achei que ela iria pra um fator pior. Eu achei que naquela hora ela ia disparar e transformar eles em ratos. Mas não, ela só fez eles esquecerem. Mas isso mostra que ela pode ser muito poderosa. Quem sabe ela não pode apagar a memória do Omni-Man. Então, enfim, muito interessante a história dela, a origem dela, a personagem como um todo. E eu sinto até vontade de rever a primeira temporada e ver as ações da Eve pra ver, sabendo desse histórico, e sabe, entendendo mais a personagem. É muito legal esse tipo de episódio. Eu espero que eles consigam trazer mais episódios assim com o decorrer das próximas temporadas, sabe? Imagina, por temporada a gente ter um episódio de algum outro personagem que ganhe relevância e importância como super-herói dentro da trama pro Invencível. Seria muito bacana, eu acho que não teria problema nenhum. Até você, dependendo, variar em gênero, né, em ritmo, de certa forma. Eu acho que eu falei duas palavras erradas, mas enfim. Porque nesse caso aqui a gente tem um episódio mais dramático, mais pesado. Ele tem um teor que é mais pesado, né, pra personagem. Mas imagina se a gente tem numa outra temporada um episódio focado naquele cara de Marte, que tem o olho, e é super comédia, que ele dá umas quebras de quarta parede. Seria maravilhoso ter um episódio só dele, só tipo de comédia, de brincalhão. Eu ia achar muito legal. Então, enfim. Galera, gostei muito, realmente um baita episódio que foi ficando cada vez mais pesado, cada vez mais grandioso. Não vou mentir que eu senti a duração dele, pô, 55 minutos é demais, mas ainda assim não consigo ver nada pra cortar. Acho que no máximo eu diria que dava pra cortar um pouquinho ali naquela batalha, no centro, que começa a aparecer todo mundo, ficou levemente confuso pra mim, mas ainda assim, de resto, foi um baita episódio, gostei bastante do episódio e, poxa,
foi gostoso retornar ao universo do Invencível por um tempinho, sabendo que agora eu vou ter que esperar alguns meses para voltar ao universo, mas ainda assim foi prazeroso e eu espero ter vocês lá comigo quando estrear a segunda temporada da série Invencível. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do episódio da Ivy Atômica, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês esperam do futuro da personagem, sem spoilers dos quadrinhos, dentro da segunda temporada da série. E também o que vocês esperam talvez de episódios que eles possam fazer de outros personagens, ou talvez, sabe, de mais episódios como esse na segunda temporada. Enfim, eu acho que eu só tenho que pedir pra vocês comentarem alguma coisa, entendeu? Não deixem de comentar alguma coisa que eu vou agradecer bastante. Eu começo a ficar muito tarde e começo a perder um pouquinho a noção das coisas. Então enfim, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo dessa semana, porque tá saindo muito vídeo. Valeu, falou!